Convidamos a tomar lugar, aqui à frente, ocupando a tribuna de honra, o Dr. Wilson Darós, desembargador federal, coordenador geral dos Juizados Especiais Federais. Dr. Amaury Chaves de Ataíde, desembargador federal. Dr. Fernando Quadros da Silva, juiz federal, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Dr. Gilson Luiz Inácio, diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Londrina. Dr. Emerson Gazda, juiz titular da Vara do Juizado Especial Federal Civil. Deputado Federal Luiz Carlos Rauli. Poder Municipal e o prefeito Nedson Micheletti, aqui representado pelo Dr. Carlos Roberto Scalassara. Poder Legislativo, Dr. Tercílio Turini, presidente da Câmara Municipal de Londrina, aqui representado pelo vereador Carlos Alberto Bordim. Procurador da República, Dr. Mário Ferreira Leite. Em nome da Justiça Federal, estamos registrando e agradecendo a presença das seguintes autoridades. Vereador de Londrina, Roberto Kanashiro. Ailton Lee Filho, juiz de direito do Juizado Especial Civil. Rui Francisco Tomás, juiz de direito do Juizado Civil. Doutora Valéria Luciane Nunes, procuradora da Fazenda Nacional. Doutor Vicente de Paulo Filho, procurador da Fazenda Nacional. Doutora Natasha de Carvalho, procuradora do INSS de Londrina. Sérgio Gomes Nunes, delegado da Receita Federal de Londrina. Tenente Coronel Rubens Guimarães de Souza, do 5º Batalhão, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Gilberto Folcan. Maria Tereza Gomes, Procuradora-Geral da Justiça do Paraná, aqui representando o Sr. Sérgio Correia. Doutora Luciane Niero, da Advocacia Geral da União. Rosimeire Correia, da Infraero. Letícia Ferreira da Silva, Procuradora do Estado. Dr. Nelly Lopes Casale, coordenador do curso de Direito da Unopar. Maria de Fátima Ribeiro, coordenadora do curso de Direito da FACAR, aqui representando o Sr. Antônio Carlos Oliveira de Araújo. João dos Santos Gomes Filho, advogado. Maurício Pioli, gerente da Caixa Econômica Federal do Departamento Jurídico no Paraná. Júlio César Batista, superintendente regional do Banco do Brasil, aqui representando o Sr. Edmar Mombalac. Munir Chauiche, superintendente de negócios da Caixa Econômica Federal.
Padre Silvio Andrei, aqui representando Dom Albano. Joede Crespo, presidente do Conselho de Pastores de Londrina. Francisco Roberto Pereira, presidente do Sercontel. Wellington Moura, da Associação dos Magistrados do Paraná. Marco Antônio Lafranque, chanceler da Unopar. Reitor José Roberto Berfa, da FACAR de Rolândia. Doutor Eleazar Ferreira, da Unifil. Luiz Pontel de Souza, delegado da Polícia Federal. Pedro Paulo Figueiredo, também delegado da Polícia Federal. Sandro Roberto Viana, também delegado da Polícia Federal. E Nunes Souza, também delegado da Polícia Federal. Agradecemos às demais autoridades, aos advogados, aos procuradores e todos os outros convidados pela sua presença. Declaro abertos os trabalhos e a sessão solene, que tem como objetivo a instalação da vara do Juizado Especial Federal Civil da Circunscrição Judiciária de Londrina, no estado do Paraná. Convido agora a todos para ouvir o hino nacional brasileiro, cantado por Marta dos Santos. Peço que todos juntos cantemos o hino nacional. As margens próximas de um povo heróico, brando vetulante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrada sorte, pálido colosso, e o teu futuro espelha sua grandeza. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e tire do verde logo desta flâmula, mais no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta,
nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil no Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Declaro instalada a vara do Juizado Especial Federal Civil da Circunscrição Judiciária de Londrina, no estado do Paraná. Solicito seja feita a leitura da ata dessa instalação. De ordem do excelentíssimo senhor desembargador federal Wilson Darós, neste momento faço a leitura da ata da solenidade de instalação do Juizado Especial Federal Civil da Circunscrição Judiciária de Londrina. Ata de instalação. Aos 7 dias do mês de outubro de 2002, às 17 horas, na Avenida do Café, 543, município de Londrina, foi instalado o Juizado Especial Federal Civil da Circunscrição Judiciária de Londrina, criado pela Lei número 10.259, de 12 de julho de 2001, publicada no Diário Oficial da União, seção 1, em 13 de julho de 2001, página 1. Nada mais havendo eu, Eugênio Muzeca, diretor da Secretaria Administrativa da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, fiz constar e lavrei este termo, que vai assinado pelas autoridades na forma da lei. Desembargador Federal Wilson Darós, representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e coordenador dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região. Juiz Federal Fernando Quadros da Silva, diretor do Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná. Juiz Federal Gilson Luiz Inácio, diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Londrina. O Tribunal da 4ª Região, que se compõe dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por ocasião da instalação dos Juizados Especiais Federais, Civis e Criminais, pela implementação da Lei 10.259 de 2001, que foi a lei que criou os Juizados Especiais Federais no âmbito da Justiça Federal. Então, como dizia, quando se instalaram esses primeiros juizados, no dia 14 de janeiro deste ano, para a instalação deles, elaborou um vídeo explicativo do funcionamento dos juizados no âmbito da Justiça Federal. E esse vídeo nós vamos passar para os senhores. Só eu já pediria escusas a vocês, porque os dados que estão nesse vídeo estão defasados, por evidente. Ele foi elaborado para o dia 14 de janeiro, hoje estamos no dia 7 de outubro. Mas o explicativo me parece que é válido e por essa razão nós tomamos a liberdade de passar. Até 31 de agosto deste ano, os juizados especiais devem julgar somente ações previdenciárias e criminais. A partir de setembro, os juizados passam a julgar processos envolvendo outras matérias. O valor requerido não pode ultrapassar 60 salários mínimos nas ações. Pode ingressar com uma ação nos juizados especiais cíveis contra a União, as autarquias, as fundações e as empresas públicas federais. O serviço é gratuito e a presença de advogado não é obrigatória. Nos juizados especiais criminais,
o Ministério Público... Com a implantação dos juizados especiais, será o que diz respeito ao cumprimento das sentenças. Atualmente, a sentença para ser cumprida depende de confirmação por um tribunal e depende de expedição do precatório. Com a implantação do juizado especial, essa confirmação... Gilson Luiz Inácio, diretor do Foro da Subseção e da Circunscrição Judiciária de Londrina. Excelentíssimo senhor desembargador federal, coordenador-geral dos Juizados Especiais Federais do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Wilson Darós. Excelentíssimo Dr. Amaury Chaves de Ataíde, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo senhor Dr. Fernando Quadros da Silva, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo senhor Carlos Escalassara, procurador jurídico do município de Londrina, aqui representando o prefeito Nedson Micheletti. Excelentíssimo senhor Dr. Juiz Federal Danilo Pereira Júnior, juiz federal em nome do qual saúdo todos os demais juízes federais, estaduais, procuradores da República, promotores de justiça e delegados de polícia. Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Carlos Rauli, deputado federal, em nome do qual saúdo as autoridades do Poder Legislativo que aqui se encontram. Excelentíssimo senhor Dr. Munir Chauísse, superintendente da Caixa Econômica Federal. Reverendíssimo Padre Silvio Andrei, demais autoridades aqui presentes, federais, civis e militares. Senhores advogados, servidores acadêmicos de direito da FACAR, da UEL e da UNOPAR, saúdo em nome de todos. Saúdos em nome da minha esposa acadêmica de direito e da minha filha, futura acadêmica de direito, que aqui também se encontram. Hoje, dia 7 de outubro de 2002, a circunscrição judiciária de Londrina é contemplada com mais uma vara da Justiça Federal. Gostaria de registrar que o evento que hoje se realiza não teria sido possível sem a valiosa colaboração de várias pessoas. Ao Dr. Teori Albino Zavascki, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e ao Dr. Wilson Darós, desembargador federal, coordenador dos Juizados Especiais, que, sensíveis aos anseios da comunidade jurídica londrinense, atenderam o pedido de criação desta vara. Ao Dr. Fernando Quadros da Silva, diretor do Foro da Seção Judiciária, que incansavelmente, sempre e de forma imediata, atendeu todos os pedidos que foram feitos, contando sempre com a eficiente atuação da sua direção administrativa, na pessoa do Dr. Eugênio Muzeca. Ao deputado federal Luiz Carlos Rauli, cujas preocupações com a justiça são precioso auxílio para os que se dedicam a causas nobres. Ao Dr. Danilo Pereira Júnior, que, embora tenha passado por pouco tempo nesta cidade de Londrina, juntamente com a direção do Foro, não mediu esforços para que o juizado aqui fosse implantado. A Caixa Econômica Federal, cujos dirigentes nesta cidade, Dr. Munir Chauísse, superintendente regional, Maria Lúcia, gerente do PAB desta circunscrição, Silvia, diretora de marketing, também não mediram esforços para contribuir com a realização deste evento. Ao Dr. José Roberto Beffa, diretor-geral da Faculdade Paraense, que prontamente celebrou convênio com a Justiça Federal para a prestação de assistência jurídica por meio de seus acadêmicos de direito. A todos os funcionários da 4ª Vara, em que o juizado estava adjunto, revelaram extrema dedicação, não se detendo diante de qualquer dificuldade que se apresentasse. Meus profundos agradecimentos. Há sempre um profundo simbolismo nos atos públicos de criação de cargos de comando, acentuado em face do ar místico de que se veem cercados, ao ritual quase religioso que tradicionalmente ficam sujeitos, como coisas sagradas que são. Hoje, desloca-se da adjunção da 4ª Vara Federal para o Juizado Especial Civil a atribuição de uma para outra pessoa. Os que saem têm cumprido à sociedade o dever, e as que entram hoje, Dr. Emerson e Dr. Roberto, dispondo-se animadamente a cumpri-lo, o poder, pequena parcela de autoridade, por mínima que seja, vem de Deus, e a Deus permanece vinculada como o fio de água nascente que o origina. Declarou-se instalada hoje a Vara do Juizado Especial Civil. Assinou-se a ata de instalação, sinal visível da autoridade, mas se observada de perto, menos se parece com um cetro a ser orgulhosamente empunhado que a uma cruz a ser valentemente suportada. Instalada de forma adjunta em 15 de janeiro deste ano, na 4ª Vara Federal,
o Juizado Especial Previdenciário promoveu o julgamento de mais de 800 processos dessa natureza. Atualmente, 6.000 processos estão tramitando. Foram mais de 600 audiências. A instalação da vara do Juizado Especial Cível adquire, no contexto simbólico desta cerimônia, um quê de sacramental, convidando-nos ao recolhimento, à meditação e à prece, consciente de que nos tornamos do peso da investidura e da insignificância de nossos méritos para, de forma digna, cumprir os encargos. É com esse espírito religioso, de respeito e humildade, que Londrina recebe das suas mãos Dr. Wilson Darós, instrumento valioso para continuar a desempenhar civismo na imperecibilidade do exemplo oferecido pelas vidas que exauriram em holocausto da justiça, eternificando obras realizadas em prol da comunidade que tanto anseia pela dignidade. Creio que um país como o Brasil, onde tudo se processa em faixa e ritmo, além das mais ousadas previsões humanas, ninguém de bom senso se pode ter na conta de suficientemente experimentado para enfrentar sem receios os problemas de assegurar dignidade e justiça. Tudo que já se fez ou venha a se fazer para atender ao nível das atividades públicas será sempre uma gota d'água no oceano das necessidades, que certamente crescem na proporção em que vão sendo atendidas. Não se pode e nem se deve alimentar ilusões quanto à quantidade de trabalho e de dificuldades que surgirão no desempenho das funções judicantes no Juizado Especial Cível, notadamente em matéria previdenciária. A aceitação da implantação desta vara federal desde 15 de janeiro deste ano, de forma lúcida e realista, é a parte principal que deve tocar os ousados magistrados que nela exercem jurisdição. O peso da responsabilidade é infinitamente superior à fragilidade das omoplatas que sustentam os fardos que a vida vai, sem que nos dessemos conta, atirando em nossos ombros. É fácil fugir das responsabilidades, mas não das suas consequências. Não me parece oportuno, nesta cerimônia, discorrer sobre tais responsabilidades, pois tudo recomenda seja breve. Afinal, trata-se de instalação de vara de juizado especial, em que a informalidade é a nota marcante. Mas é necessário conferir prevalência aos rumos sobre os limites. A bússola deve prevalecer sobre o compasso, na feliz expressão do padre José de Vasconcelos. Enfim, será feito o que deve ser feito, dentro dos limites do possível. Ou seja, o necessário será a meta, o possível será o limite. Machado de Assis já dizia que o interno das pessoas não admite pintura. Pode-se dissimular o exterior, mas nunca o interior. É necessário desprendimento, coragem, ousadia, resignação, vontade e disposição para alcançar a meta. Essa meta é o que seja necessário. O possível será o limite. E o impossível também pode ser alcançado, pois se para Deus nada é impossível, nem para seus filhos, verdadeiros filhos, que reúnam tais qualidades, inatas àqueles que escolhidos para tão dignificante missão. O que foi iniciado até hoje e mereça ser continuado, sê-lo-á. O que foi apenas planejado, mas se revele digno de atendimento, passará ao plano da implementação, será realizado. E o que faltar, e há de faltar muito, tão agudas que são as necessidades, tão inadequadas as estruturas sociais para assegurar, simultaneamente, a realização da justiça social. O que faltar haverá de ser pesquisado e levantado para efeito de posterior realização. O judiciário está na alça e na massa de mira de todos, povo, igreja, políticos e imprensa. Em muitas oportunidades, as reportagens contemplam a justiça, explorando apenas seus aspectos vulneráveis. Insere-se o judiciário na liturgia da morbidez. Porém, não se enfatiza, com a profundidade merecida, que os juízes são selecionados em concurso democrático, mas de severidade reconhecida. O Estado brasileiro conseguiu a façanha de multiplicar, em pouco tempo, a legião de seus miseráveis. O resgate dessas massas de excluídos para terem direito à cidadania e dignidade encontra-se imbricada intimamente com a eficiência do Poder Judiciário. Sem justiça efetiva, a declaração de direitos e a edição normativa pré-ordenada à sua implementação constituem exercício de vã retórica. Os juízes sabem disso e têm condições de oferecer a sua parcela cidadã para eliminar a miséria e desigualdade. Excluídos, seu nome é legião. Remédio, dever ético do juiz exteriorizar coragem cívica e reformular a instituição justiça. Não há remédios miraculosos, nem receitas infalíveis. O caminho deve ser encontrado de acordo com a história pessoal de cada qual e trilhado na conformidade do seu talento. O passo inicial é entregar-se de forma espontânea e despreconceituosa ao exame de consciência, quase sempre relegado ao oblívio. Os juízes devem se indagar: qual o meu conceito de justiça?
Tenho atuado coerentemente com ele? Posso aperfeiçoar a realização humana do justo? Sou o instrumento ou produtor de justiça? Tenho desempenhado, como deveria fazê-lo, minhas funções? Todas essas indagações são temas postos ao juiz imergido na ética e a caminho da insurreição. Respondendo a essas questões, surgidas na angústia da missão jurisdicional, signo distintivo de todo juiz lúcido, surgirá o propósito de atuar decisivamente na transformação da justiça. Só assim estará o juiz brasileiro a cumprir com seu dever de construir sociedade justa, livre e solidária, de erradicar a pobreza e de promover o bem de todos os semelhantes. Dever jurídico positivado na Constituição da República, mas antes mesmo disso, compromisso ético inafastável de quem assumiu a missão de dizer o direito de realizar a justiça humana. Como nos diz Helena Collodi na sua Viagem no Espelho, será sempre agora. Os juizados vieram para ficar. As transformações pelas quais perpassa o direito contemporâneo recomendam olhar de modo diferenciado a realidade social. O reinado secular de dogmas engessadores da celeridade processual começa a desmistificar-se com tendência de breve ruína. Mês de outubro, primavera em curso, estação da implantação dos juizados. Recomenda-se ao jurista que não deseja ser omisso captar mensagens para o seu tempo, abandonando o encastelamento em elucubrações vãs. Deve-se abandonar postura estática na defesa de ordem senil, que não admite e não assimila o impacto das necessidades sociais. O direito deve ser agente de transformações, bem mais ativo do que em tempos passados. Não pode ser petrificado, resistente à dialética do movimento evolutivo e revolucionário da sociedade. Essa modalidade de direito não permanecerá, tal como não permaneceu o Império Romano. Exige-se, na atualidade, desprendimento, força, coragem e ousadia para a satisfação das necessidades sociais, as quais são pedidas ao Poder Judiciário. Essa resposta deve ser conferida pelos juízes que têm os mecanismos indispensáveis para explicar o presente e abrir as portas do futuro. É hora de retornar para a sociedade aquilo que ela nos premiou, poder para a transformação. É a proposta do tempo que se faz agora. Mas, como diz Fernando Pessoa, é preciso esquecer a fim de lembrar. É preciso desaprender a fim de aprender de novo. Aprender novo direito. Aprender a reconhecer as necessidades sociais. Aprender a valorizar a relevante e dignificante função jurisdicional. Dar de si mais um pouco para fortalecer o todo, enaltecendo a produção de regras de direito como a jurisdição, como nascimento de vida ou restabelecimento dela, e não como atestado de fenecimento. A antiga lenda conta que na cidade de Tebas, os deuses, aborrecidos com os habitantes dessa cidade, impingiu-lhes uma praga. Essa praga consistia em um buraco que, aumentando de tamanho, engolia e fazia desaparecer tudo o que se encontrava em seu caminho. O único modo de fechar o buraco e cessar a praga consistia em as pessoas depositarem no interior desse buraco aquilo que de mais valioso tivessem, possuíssem. Apressavam-se em arremessar no buraco as joias, dinheiro, os bens materiais mais valiosos que possuíam, mas o cancro cada vez mais aumentava, até que apareceu um cavaleiro com sua armadura e lança e precipitou-se buraco adentro, julgando-se com sua determinação e coragem. Imediatamente, o cancro fechou e a praga acabou. Essa ingênua fábula tem semelhança com o pleito que hoje aqui se realiza. O cancro que nós temos é a exclusão social. O que de mais valor temos é o que hoje, doutor Garós, o senhor nos concede, as armas para lutar, instalação de uma vara federal de juizado especial civil. Além disso, o que de mais valioso nós possuímos é a coragem para enfrentar essa exclusão social. Temos a armadura, a lança e a coragem para enfrentar esse cancro social. Assim, se ao invés de permanecermos na macieza e no conforto dos nossos gabinetes, olharmos através das janelas, poderemos dizer, em vez de por que não? Muito obrigado. Concedo a palavra ao Dr. Luiz Carlos Alves. Doutor desembargador Wilson Darós, senhor desembargador Amaury Chaves de Ataíde, doutor Fernando Quadros da Silva, juiz federal, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, Curitiba, doutor Gilson, nosso grande companheiro, juiz desse município, diretor Fórum de Londrina, doutores juízes federais,
procurador de Londrina, da Prefeitura, do Carlos Roberto Scalassara, do Carlos Bordinha, presidente da Câmara, procurador da República, Dr. Mário Ferreira Leite, senhores juízes federais, estaduais, a comunidade de Londrina aqui representada, todas as autoridades já nominadas. É uma honra e uma satisfação muito grande poder usar da palavra nesse instante. Acabando de sair das urnas e com a mensagem do povo à classe política e aos administradores do país. Eu creio que haverá uma influência muito grande nas decisões que devemos tomar daqui para diante com relação a alguns aspectos do que a população realmente deseja dos seus governantes. Eu creio que a mim, eu que pertenço ao Poder Legislativo, aos senhores que pertencem ao Poder Judiciário e ao representante do Poder Executivo, e essa incumbência, nesse momento do Brasil, é extrema responsabilidade, muito maior ainda do que vemos e tivemos até agora. Olho para o futuro e vejo um futuro de perspectivas, de mudanças que ainda não se concluíram, como a tão esperada reforma do sistema tributário, que é o principal inibidor do crescimento da economia brasileira. Sem dúvida alguma, para mim, estou convencido que as relações do Estado com a empresa, ela e a sociedade, a empresa e a sociedade, está sendo afetada mortalmente pela elevada carga tributária e o sistema caótico, anárquico que nós temos no Brasil. E com a solução da questão do sistema tributário, vem a questão dos juros, e aí eu creio que um novo repensar do Estado com a sociedade, possamos ter aí um crescimento sustentado nos anos vindouros. E dentro desse contexto, a sociedade parabeniza, e nesse momento a gente fica gratificado de ver aqui a ampliação da oferta de justiça à população através dos juizados especiais, das varas previdenciárias e das varas civis e criminais. Não resta dúvida que aquele anseio da justiça rápida, ela já chegou e está cada vez mais tomando corpo dentro das ações do Poder Judiciário brasileiro, tanto no Estado quanto da Justiça Federal. Me lembro quando discutíamos este projeto, de autoria do eminente deputado Michel Temer, de São Paulo, e pudemos participar desse debate da extensão dos juizados especiais para a Justiça Federal. E, em seguida, também discutimos um outro projeto que eu, através de um alerta de um advogado de Londrina, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Londrina, Dr. Subtil, de que a execução dos precatórios precisava de uma lei que estava já há um bom tempo no Senado da República. Eu me desloquei ao Senado e trabalhei em 30, 40 dias, consegui colocar na pauta esse que ele estava há mais de ano aguardando a aprovação e que faz com que dá um limite de 60 dias para o cumprimento das ações, das execuções contra a União, Estados e municípios. E vemos aí hoje milhares de pessoas, idosas principalmente, com relação ao INSS, recebendo os seus benefícios até R$12 mil, até 60 salários mínimos, que é o que a Justiça Especial tem proporcionado. E também, dias atrás, estivemos com o ministro da Previdência, Dr. Chiquim, e ele colocava uma questão importante para toda a sociedade brasileira, para todos aqueles que estão cadastrados no INSS. Ele dizia que o INSS já está pronto hoje, já tem condição de oferecer uma consulta para todos os trabalhadores do país, de 1976 para cá, acessando os computadores do INSS, e ainda brinquei com ele, dizia que então vai ser um check-up previdenciário anual que o cidadão trabalhador deve fazer. É isso mesmo, ele disse. Todos os anos poderia fazer uma consulta de qual é teu histórico previdenciário para poder chegar a hora de obter o seu direito, estar tudo lá e não mais na carteira de trabalho, perdeu a carteira, perdeu o documento, a empresa faliu, fechou, queimou. Então nós estamos vivendo
um novo momento da Previdência no Brasil que vem, né, trabalhando com esse avanço da justiça. É um momento em que teremos o respeito ao trabalhador, de ele obter o seu direito, né, no próprio Poder Executivo, sem ter que ir à Justiça. Eu vejo que hoje, eu lembro quando em 1994 tínhamos 15 milhões e meio de aposentados pensionistas no Brasil, hoje são 20 milhões de aposentados e pensionistas. E um crescimento extraordinário no número de aposentados e pensionistas, mais a Lei Orgânica da Assistência Social, né, mais quase 2 milhões de pessoas, e mais um contingente de mais 2 milhões de pessoas aposentadas nos municípios, no Estado e na União. Quer dizer, hoje o Brasil tem um contingente muito grande e uma expectativa muito maior de pessoas que aguardam o seu direito de usufruir do sagrado direito da aposentadoria e da pensão, que é um dos ramos dessa Justiça Especial Previdenciária que vemos aqui. Uma visita que fiz há uns 4 meses com o Dr. Gilson, me mostrava o trabalho, né, e a necessidade de mais espaço, de mais condições, e nós temos todos que nos unimos para dar condição, para que tenhamos aí cada vez mais condições de oferecer essa justiça a todos. Portanto, meus caros desembargadores, que representam o nosso tribunal, muito obrigado, né, pela abertura e inauguração aqui dessa nova vara, e fica aqui para nós do Paraná uma luta que é um sonho nosso, do nosso Tribunal do Paraná. Com todo respeito aos irmãos gaúchos, temos uma profunda admiração por o Rio Grande do Sul, mas nós paranaenses estamos empenhados agora numa luta, renovado o mandato, revigorado, né? Inclusive do projeto do eminente senador reeleito Osmar Dias, que se encontra na Câmara Federal e agora está sob a minha responsabilidade, segundo um compromisso que assumi com todas as entidades do Paraná, de liderar um processo com os 30 deputados do Paraná, para podermos, junto com os outros deputados dos outros estados, aprovar a nosso tão sonhado Tribunal Regional Federal no nosso estado do Paraná. Espero que isso se concretize o mais rápido possível, porque aí sim estaremos também num estado que é uma nação, com o Paraná e Santa Catarina. Vocês são uma nação no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma nação e tem o seu tribunal, e nós, a nação paraense, e somando aí com os colegas catarinenses, estamos ansiosos por termos o nosso tribunal bem mais próximo aqui, para facilitar a vida do nosso povo, dos nossos advogados, né? E creio que haveremos de conseguir, porque eu acho que disposição já existe, e força política, creio que temos esse momento em que podemos estar unidos numa causa única, que é o tribunal. Obrigado pela oportunidade que nos dá, e parabéns mais uma vez a todo o Poder Judiciário, né, pelos grandes e relevantes serviços ao Estado, ao nosso povo, à nossa gente. Muito obrigado. Cedo agora a palavra ao desembargador federal, Amaury Chaves Ataíde, que falará em nome do Tribunal da Quarta Região. Prezado desembargador e amigo Wilson Darós, em sua pessoa, eu me permito cumprimentar a todos os presentes, já devidamente nominados, a todos os quais eu apresento os meus respeitos. O Poder Judiciário Federal, de história mais que centenária, conquanto por um acaso das injunções tenha tido interrompido suas atividades, hoje as tem retomadas já em um período continuado de 35 anos. Justiça
comum na área federal, da Justiça Comum na área estadual, incumbindo ao Judiciário Federal, à Justiça Federal especificamente, resolver as relações conflituosas estabelecidas entre a União e suas extensões com a sociedade, ressentia-se já desta realidade que se implementa no dia de hoje. É consabida a dificuldade do trato, em geral, da relação do administrado com a administração pública. A administração pública é submetida a uma série de regramentos de vastíssima gama e que, bem por esse motivo, tem fortemente tolhida a sua mesma atuação. Mas o administrado, como pessoa natural, como pessoa física, ele necessita ter a resolução a mais expedita possível de seus conflitos estabelecidos com o poder público federal. Assim é que, já existente na Justiça Estadual há bem mais tempo, e trazendo a sua atuação efetiva, o Juizado Especial se torna realidade também na área da Justiça Federal. Ainda muito jovem, de janeiro deste ano, entrado em realização, não atinge sequer 10 meses, mas já tem em seus ombros uma carga de gigante. Foi o legislador brasileiro, sensível, consabidas as lutas existentes para as realizações na área do legislativo, mas foi muito sapiente o legislador brasileiro em trazer o seu esforço para ensejar à sociedade esta via célere de realização da paz social, que outra, aliás, não é a função do Poder Judiciário em gênero. Trouxe a possibilidade da implantação, ou seja, a criação dos juizados especiais, e, lei aprovada, passou ao Judiciário o encargo de trazer à baila, trazer à materialidade estas novas unidades jurisdicionais com características muito próprias de procedimento, de processo, de rito célere. Muitas foram as dificuldades para que isso pudesse deslanchar, até porque, criada a instituição do Juizado Especial, carecia o Judiciário dos demais elementos para a sua realização. Assim é que o trabalho abnegado de juízes, de que tão bom exemplo o nosso estimado diretor do foro, doutor Gilson Luiz Inácio, que, a exemplo de outros tantos colegas, se incumbiram de carga elevada de trabalho, tendo sob sua responsabilidade já os processos normais, veio de chofre, com cifras fantásticas, ser exigido na realização da justiça mais pronta pela via do Juizado Especial. Assim foi, aqui, assim tem sido em todo o país.
neste nosso vasto país de mais de 170 milhões de habitantes. Agora, fazia-se necessário administrar esta nova figura. Aí que a quarta região, pela felicidade dos seus membros, foi sufragado o nome do eminente desembargador Wilson Darós para fazer a coordenação destes juizados especiais na região sul do país, na quarta região da Justiça Federal. Sou testemunho, dou o meu testemunho do ingente trabalho que Dr. Wilson Darós tem realizado para trazer a verdade desta criação ainda criança. Mas há um conjunto de fatores que concorrem para esse desiderato. Vontades isoladas não conseguem nada. Assim é que Dr. Wilson Darós, junto com os nossos estimados colegas de primeira instância, conseguiu deles, e sem esforço, sem nenhum esforço também é que se dizer, porque todos esses colegas são extremamente responsáveis e, mais que tudo, prestativos, conseguiu esta aceleração na criação de juizados especiais. E juizados especiais, digamos, especializados, não a forma necessariamente adjunta, porque ela é só acúmulo na mesma jurisdição. São os juizados especiais e especializados efetivamente. Assim que fui convidado a comparecer a esta solenidade. E isto foi feito também por laços de afinidade. Na atualidade, hoje, a circunscrição judiciária de Londrina está com 14 juízes. São as 7 varas, incluso o juizado especial que ora se instala, e as varas já pré-existentes. São 14 juízes. Há pouco mais de 10 anos, e aí está a afinidade a que me referia, eu tive a oportunidade de jurisdicionar aqui em Londrina. E naquela oportunidade era uma vara única. Era um só juiz para toda a jurisdição de Londrina, que naquele então não havia ainda sido desmembrada, como veio mais recentemente ser com circunscrição de Maringá, de Campo Mourão, de Paranavaí. Era todo este norte maravilhoso do estado do Paraná, concentrado na jurisdição da vara de Londrina. Isto, para mim, é bastante para dizer da minha alegria em ver hoje ampliada a gama, a quantidade de unidades de jurisdição. Já tive a oportunidade de mencionar agricultores, uma vez que fui inquirido sobre o que é a modernidade do Poder Judiciário. Ser moderno no Poder Judiciário, naturalmente, não é mais aquela figura do juiz carrancudo em um ambiente cerrado, com processos subindo pelas paredes. Ser moderno hoje, e o país e a sociedade, a aldeia global cresce muito rapidamente. Ser moderno hoje é se aparelhar, é se otimizar para fazer
as funções para cumprir as funções que devem ser cumpridas. O Estado tem buscado fazer isso. E o Estado juiz. E o Estado juiz federal da 4ª região tem buscado fazer isso. Como hoje se verifica o motivo que nos traz aqui. E também assim o é, sem dúvida, pela sensibilidade dos mesmos administradores. E agora não vou dizer o administrador próprio da justiça em si, mas o administrador da estrutura do Poder Judiciário, tal qual esta função magnífica que o desembargador Wilson Darós vem fazendo. Isso não sem ouvir as vozes mais do que autorizadas dos colegas de direção de sessão judiciária, como o doutor Fernando Quadros da Silva, o doutor Gilson Inácio e outros colegas que assim polarizam em suas mesmas circunscrições. E com isso, também se exterioriza uma efetividade de administração que sensibiliza a quem, na atualidade, por período, como já fizeram os seus ilustres antecessores, como sensibiliza, então, na atualidade, o atual dirigente máximo do Judiciário da 4ª Região, o eminente desembargador Teori Albino Zavascki, a quem eu presto a minha homenagem, presto os meus respeitos, e dele também trago os seus respeitos, que faço meus, à comunidade jurisdicionada pela circunscrição judiciária de Londrina. Muito obrigado. Convido agora o padre Silvio Andrei para dar a bênção às instalações do juizado. Com um abraço bastante fraterno do querido arcebispo de Londrina, Dom Albano Cavalim, que eu saúdo a todos os senhores que compõem esta distinta mesa e todos os senhores e senhoras que, com igual distinção, participam dessa solenidade. Eu percebo e acredito que a sociedade moderna, contemporânea, gosta muito da razão e gosta daquilo que empiricamente é provado e comprovado pela ciência. Mas gosto muito do grande filósofo Pascal, que dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então eu peço licença à razão para falar um pouquinho com o coração, pedindo assim a bênção de Deus sobre todos nós que estamos aqui e também sobre esta solenidade. E falando com o coração, queria dizer que todos os senhores que fizeram uso da palavra realmente se expressaram muito bem e deram para todos nós realmente grandes pistas para entendermos um pouco mais sobre a Justiça Federal. Quero dizer que cada vez que eu disser Justiça Federal, eu estou querendo dizer tudo aquilo que aqui foi citado, vara, circunscrição, juizado especial, enfim, tudo aquilo que faz parte da Justiça Federal. Mas quero fazer uma menção especial às suas palavras, Dr. Gilson, que foram realmente muito marcantes. Para mim, uma aula magna nessa solenidade. Realmente palavras que tocaram profundamente o meu coração e tenho certeza que antes de o senhor as proferir, o senhor as sentiu no coração. Santa Teresa d'Ávila dizia que as palavras, antes de serem ditas, deveriam ser ditadas e pensadas, e quando assim fazemos, realmente as palavras, elas causam um efeito bastante profundo, não somente nos ouvidos e nem na mente, mas sobretudo no coração de quem escuta. Mas eu não posso me alongar muito, só para dar uma bênção, e quero realmente pedir a Deus
que este lugar e que esta vara e que esta Justiça Federal possa ajudar cada vez mais a vida do nosso povo, a vida da nossa gente. Foi tão bonito ouvir falar que este juizado especial tem a finalidade de acelerar os processos, tem a finalidade de conciliar, tem a finalidade, enfim, de ajudar as pessoas. Eu acredito do fundo do meu coração que credibilidade não é algo que a gente compra e nem troca, é algo que a gente conquista. E eu acredito que com essa instalação, a Justiça Federal estará conquistando mais e mais credibilidade junto à sociedade londrinense, junto à sociedade do estado do Paraná e junto à sociedade de todo o nosso país. E para finalizar, queridos irmãos e irmãs, cada vez que eu leio, que eu escuto ou que eu canto o nosso belíssimo hino nacional, sem ser, vamos dizer assim, regionalista ou nacionalista somente, mas ao meu ver, o mais belo hino nacional do mundo todo, sempre alguma palavra me chama a atenção, uma frase, uma nota. Hoje me chamou a atenção que a frase seguinte da palavra justiça no hino nacional diz: verás que um filho seu não foge à luta, que nem filho do Brasil, da mãe, da pátria, da nação brasileira, fuja da luta. E cada um no seu setor, na sua função, na sua profissão, no seu dia a dia, possa realmente contribuir para que o Brasil seja aquilo que precisa ser: um berço esplêndido, uma pátria amada, uma terra onde homens e mulheres, marcados pela cidadania, pela justiça, pela dignidade, possam ter dias mais felizes e possam acreditar num amanhã cada vez melhor do que o hoje, um amanhã marcado pela paz, olhando para um passado marcado por glórias. Enfim, queridos irmãos e irmãs, que crianças, jovens, juízes, políticos, padres, pastores, enfim, advogados, homens e mulheres de todas as classes possam realmente fazer algo por um país cada vez melhor. E como o Dr. Gilson diz, que uma das marcas do juizado especial é a informalidade, se não me falha a memória. Então, de um modo bastante informal, mas de um modo bastante cheio de fé, os convido a rezarmos juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. E poderíamos até fazer de mãos dadas, não é? Doutor Calassara, de mãos dadas, simbolizando exatamente que todas as forças da sociedade devem estar unidas e conciliadas em torno deste bem maior, que é o bem do outro. Não somente o meu bem, mas o bem do outro. E que a força da fé possa inspirar o coração de cada homem e de cada mulher para ser um filho sempre guerreiro, querendo ver o nosso país nos anais da história, da justiça e da dignidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma continuidade nos nossos trabalhos, marcado pela vitória e marcado também pela dignidade e pela justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns a todos. O juiz federal Gilson Luiz Inácio, que é diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Londrina, mas que também, até a data de hoje, estava na presidência do Juizado Especial Federal Civil, e o juiz federal Emerson Gazda, a partir de hoje, assume a presidência do juizado para encerrarem a placa comemorativa dessa instalação.
Bem, senhoras e senhores, antes de encerrar esse ato solene, que teve por objetivo a instalação da vara do Juizado Especial Federal Civil da Circunscrição Judiciária de Londrina, no estado do Paraná, eu queria, não vou me demorar muito, em primeiro lugar, agradecer aos eminentes oradores que aqui estiveram abrilhantando esse ato solene. Dr. Luiz Inácio, que já foi até referido o brilho da sua oração. Mas ao Dr. Gilson Luiz Inácio cabe um outro agradecimento. Porque Dr. Gilson, a partir do dia 14 de janeiro, assumiu o juizado. Mas ele já tinha uma carga, que era a carga dos 12.000 processos do Juizado Comum Federal. E ele, embora isto, e embora a direção do foro desta circunscrição judiciária, assumiu também o juizado. E o juizado, que se sabe, como foi dito e referido aqui várias vezes, representa um procedimento mais célere, mais rápido, mas um procedimento, embora informal, um procedimento oral. E oral quer dizer audiência, e audiência, quem é juiz, quem é advogado, quem é membro do Ministério Público, quem, enfim, está envolvido com o judiciário e com as ações judiciais, sabe o que significa de trabalho. E especialmente para nós, juízes federais, que estamos um pouco acostumados com o nosso gabinete, mas pouco afeiçoados com a sala de audiências. E no juizado, a sala de audiências é preponderante. Doutor Gilson, o senhor, sem dúvida nenhuma, merece elogios pela sua atuação, pela sua iniciativa, pela sua dedicação. E quando aqui conversando, se eu estou enganado, em maio, o senhor me chorando pelo trabalho, pelo acúmulo de serviço, me pediu uma vara e se comprometeu que se juiz não tivesse, se servidores não tivessem, mas bastava que trouxesse uma vara para cá, que eu, diz ele, assumo e não deixo a quarta vara, assumo as duas. Pois Gilson, hoje, está aqui a vara, entregue para a circunscrição judiciária de Londrina, e não só a vara, mas 2 juízes, os servidores e o local adequado. Penso que o tribunal, como sacrifício, que envolve uma instalação de vara, mas cumpriu a sua obrigação. Mas nós, do tribunal, que aqui eu represento nesse momento, continuamos devedores da sua dedicação. Ao deputado Luiz Carlos Auli, também se manifestou e trouxe aqui a palavra do Legislativo. E é preciso enfatizar, como aliás foi feito depois pelo desembargador federal Amaury Chaves da Ataíde, que a colaboração do Legislativo para nós, o Judiciário, é importante, junto com a colaboração do Executivo também. Os 3 poderes têm que caminhar juntos, têm que caminhar de forma coordenada e, embora mantenham a sua independência. E esta lei, a lei que os juizados especiais federais é uma realidade no país, a partir de julho, quando foi aprovada e promulgada, ela entrou em vigor apenas em janeiro, deve-se muito ao trabalho conjunto, em primeiro lugar, do Judiciário em formular um anteprojeto de lei.
e depois parte do próprio Executivo, e aí envolvidas as entidades, em especial o INSS, a Procuradoria do INSS, da Advocacia Geral da União e de outras entidades, a Procuradoria da Caixa Econômica Federal, e outras entidades que estão mais envolvidas com a Justiça Federal, para formular esse anteprojeto, e obteve depois, no Legislativo, a adesão para que houvesse uma tramitação rápida e fosse aprovado dentro de prazos exíguos para que tivéssemos juizado no âmbito da Justiça Federal. E o trabalho, foi dito aqui pelo deputado Luiz Carlos Sauli, também envolveu a figura dele nesta proposição. Mas o deputado não sabe, mas eu tenho pessoalmente, em nome do tribunal, de dar um outro agradecimento. Talvez esteja esquecido, porque passam tantas pessoas pelo seu gabinete, tantas pessoas passam lá pela Câmara dos Deputados, que os deputados, obviamente, não lembram de todos. Mas, entre tantas, eu também passei. Passei ladeado pelo Dr. Dirceu de Almeida Soares, que quem é aqui do Paraná muito conhece, e hoje honra o nosso tribunal como membro do Tribunal da Quarta Região. E o Dr. Luiz Carlos Sauli, com outros tantos deputados, não tantos, mas um número suficiente para que tivéssemos o apoio lá de parte do Legislativo na aprovação de algo que às vezes as pessoas não se dão conta de que haja a necessidade de até se pedir isso, mas pedir que se mantenha e que se aprove aquele pequeno e minguado orçamento para o Judiciário poder trabalhar. E sem isto, sem esse trabalho junto aos parlamentares, em especial quem fica envolvido na Comissão de Orçamento e Finanças, às vezes, algo que eventualmente estava no orçamento, às vezes, da noite para o dia, desaparece. E isso nós tivemos uma experiência na nossa região. E, efetivamente, um valor que estava no orçamento destinado à construção de um prédio, infelizmente, da noite por dia, pela emenda de um deputado, desapareceu. E é isto que, às vezes, nós, juízes, temos que fazer junto aos deputados, aos senadores, que são quem vota o orçamento, porque o orçamento é uma lei, e a lei é votada pelo Congresso. Não é por nós, juízes, e nem pelo Executivo que apresenta a proposta. E sim, é por isso. E nós temos que, às vezes, pedir, e estamos lá no seu gabinete, como estivemos de vários outros deputados do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para nos auxiliar a manter o orçamento, em especial para quê? Para que tivéssemos a finalização da construção do prédio sede da Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba, que está sendo inaugurado agora dia 25 desse mês, e para termos o término também das obras do prédio sede do nosso tribunal, Tribunal da Quarta Região, com sede em Porto Alegre, que está prevista a sua inauguração no dia 16 de dezembro. Por isso também, deputado, o meu muito obrigado, em nome do tribunal. Devo agradecer as palavras que foram proferidas também nesse ato pelo eminente desembargador Amaury Chaves de Ataíde. E como estamos conversando hoje, conversamos tanto, é dessa terra paranaense, embora tenha andado por outras plagas e hoje esteja em solo gaúcho. Mas as palavras do desembargador Amaury, além da clareza da sua manifestação relativamente ao juizado, também bateram na minha emoção, no meu coração, diante das referências que foram feitas à minha atividade à frente dos juizados especiais federais, nesta atribuição que o tribunal me deu
coordenador dos juizados. Doutora Mauri, a sua presença aqui honra este ato, honra essa cerimônia, nos honra a todos nós, e nós somos muito gratos pela sua manifestação, pelas palavras aqui ditas, e que calaram fundo, ao menos a mim, no meu coração, na minha alma. E devo também, claro, não podendo esquecer, mencionar as palavras de entusiasmo, de alegria do padre Silvio Anei. Alguém havia dito, é o nosso padre Marcelo. Eu não conhecia o padre Silvio como não conheço o padre Marcelo, a não ser da televisão. Mas, padre Silvio, acho que se vocês forem ao palco, lado a lado, numa disputa, eu não saberia como juiz para que lado pender. Prefiro não ser juiz nesse momento. Mas, padre, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas palavras e muito obrigado pela bênção que o senhor deu a este juizado, que já está funcionando desde o dia 14 de janeiro, mas agora passa a funcionar uma modalidade nova, que é através de uma vara especial, exclusiva, tendo-se os dois juízes, os seus servidores, e o local merece providência eu mesmo, e as suas atribuições também. Muito obrigado, padre. Devo agradecer a presença de todas as autoridades que se encontram. Fernando, que é o diretor do Foro, da Seção Judiciária do Paraná, que é quem cuida dessas coisas todas tão mínimas, mas que é colocação da mesa, se o telefone funciona, se o computador já chegou, né? Se tem servidores suficientes, enfim, essa parte material indispensável para o funcionamento da área, desta e de tantas outras em todo o estado do Paraná. Agradecer a presença das demais autoridades, representando a Câmara de Vereadores, representando a municipalidade, agradecer a presença do ilustre Procurador da República, que sem dúvida nenhuma está sempre ao nosso lado, como juízes federais, na atuação sempre independente do Ministério Público, Dr. Mauro Leitzo. Agradecer a presença dos juízes federais que aqui se encontram. Eu vejo aqui alguém que até há poucos dias aqui estava, mas que agora está perto de Curitiba, que é o Dr. Danilo. Há outros, os demais juízes federais que aqui se encontram, que estão também enobrecendo e engrandecendo esse ato. Aos juízes de direito, e aqui eu ouvi que o diretor do foro, o diretor do juizado estadual está aqui, e isso me alegra muito, porque em toda parte em que instalo os juizados eu vejo a presença do juiz de direito e normalmente também do juiz que está ligado ao juizado estadual. Porque realmente o juizado estadual nasceu bem antes de nós. Nasceu lá em 1982, na cidade do Rio Grande do Sul, do solo gaúcho. E se espalhou para o país e hoje é uma realidade nacional. E nós começamos agora. Mas as lições, a experiência, a vivência dos juizados estaduais, para nós é muito grande. Para nós é significativo, é muito significativo. E nós temos que agradecer. E agradecer então a presença, por evidente, do juiz que está aqui a nos prestigiar, de outros juízes do trabalho, dos membros do Ministério Público Estadual, dos advogados das entidades públicas, em especial do INSS, da União, da Caixa Econômica Federal, o INSS e a União, que já são os nossos réus no juizado, a Caixa Federal será amanhã. São réus, o que nós vamos fazer? E são réus assíduos, né? É para isso que o juizado está aí, para definir essas relações que envolvem quem? As entidades públicas federais que estão ao lado passivo, são os réus. E o cidadão,
o segurado, enfim, o povo, né? Amanhã também as empresas, pequenas empresas e as microempresas, que também poderão ser autoras nos juizados federais. Mas, de qualquer modo, isso nos prestigia muito. Hoje aqui, nesse ato solene, amanhã no lado esquerdo ou direito, sei lá, mas num dos lados da sala de audiências, tentando conciliar, e eu peço aqui encarecidamente, procurem conciliar, porque a conciliação é a melhor coisa que pode existir dentro do juizado e é o objetivo maior dele. A presença de advogados também muito nos honra, a presença de procuradores públicos, promotores, enfim, de todos os que aqui estão, e em especial dos servidores. Servidores que também muito nos honram. Mas eu até que agradeci. Mas eu não podia deixar, para encerrar, porque eu não gosto de falar muito, eu queria, desejar muito sucesso, mas muito sucesso mesmo, à testa, à frente do juizado, como vara independente exclusiva, a partir de hoje, aos 2 juízes que assumem a presidência, Dr. Emerson Gasta e o Dr. Roberto, que está aí também. Muitas felicidades, doutores, à testa do juizado. Tenho certeza que com a dedicação de vocês, com o empenho de vocês, o juizado será e terá pleno sucesso nesta circunscrição de Londrina, como em tantos outros. E para finalizar, já que eu referi no momento do vídeo que ele estava defasado, só para verem que efetivamente no vídeo apareciam 3 ou 4 juizados instalados na 4ª região. Digo a vocês que foi algo que o tribunal se empenhou, o tribunal da 4ª região se empenhou para que todas as cidades que têm justiça federal tivessem um juizado especial federal até o final deste ano. E nós estamos cumprindo com esse nosso compromisso, levando o juizado para perto de quem realmente dele precisa. Já tínhamos instalado em Londrina, hoje instalamos a vara exclusiva. Sexta-feira, agora, dia 11, estarei em Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina, instalando o último juizado no estado de Santa Catarina. Estarei no dia 17 em Paranaguá e no dia 18 em Guarapuava. Dr. Fernando estará lá, sem dúvida nenhuma, acompanhando e me prestigiando. Estaremos instalando os 2 últimos juizados especiais federais civis no estado do Paraná. E com isto, faltará apenas 2 cidades do Rio Grande do Sul, que em dezembro, em novembro ou em início de dezembro, estaremos também instalando. E aí, a 4ª região estará com todas as cidades em que funciona a Justiça Federal, com o seu juizado especial federal civil, fazendo com que, e cumprindo, me parece, o que a Lei 10.259 quis e quer, que o juizado venha efetivamente para atender ao necessitado, ao humilde, ao segurado, ou enfim, aquele que tem uma causa de pequeno valor, mas que para ele nem sempre é pequeno valor. Para ele, às vezes, é um valor muito significativo, para que ele tenha alguém, o juizado, perto, para que ele possa ter um acesso, portanto, fácil e um acesso gratuito. É isso que a 4ª região quer, é isso que nós estamos fazendo. Agradeço mais uma vez a atenção e, evidentemente, a presença dos senhores todos.